Quando eu comecei a fazer a mentoria individual para a maioria das pessoas, eu sempre achei que o maior problema que as pessoas enfrentavam para conseguir prosperar no mercado financeiro era pela falta de conhecimento das questões técnicas e que talvez elas não tivessem acesso a todas as possibilidades técnicas do que elas deveriam fazer e o conteúdo delas era raso demais para elas conseguirem aprofundar os estudos e conseguir de fato ter alguma prosperidade no mercado financeiro, principalmente como day trade e etc. Mas o que eu descobri ao longo desses anos dando mentoria individual é completamente diferente do que eu achava antes de conhecer intrinsecamente o que fazem as pessoas não conseguirem prosperar no mercado financeiro. Digo mais, na maioria das vezes elas não prosperam nas coisas que elas fazem no mercado financeiro e na vida, em todas as outras áreas que elas estão tentando evoluir, né? Lógico, mais profissionalmente, pelo mesmo motivo. E é por isso que eu vou compartilhar o que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo, baseado em todas as experiências que eu tive ao longo desses anos nas mentorias individuais. Então vamos lá. Uma das coisas que eu achava, como eu disse, que mais acontecia com as pessoas que tentavam prosperar no mercado financeiro é porque elas não tinham conhecimento técnico de fato. E eu comecei a perceber ao longo dos anos que, rapidamente, o problema não era a questão técnica de conhecimento do mercado de verdade, mas a falta de uma mentalidade correta de como ela deveria agir sobre as perdas, ganhos, dificuldades, acertos, erros, etc. E por isso, inclusive, que eu criei o MindXO para falar justamente sobre essas questões de mentalidade, de como você consegue transformar seu comportamento e principalmente melhorar o seu autocontrole no dia a dia, quanto a principalmente questões profissionais, mas que acabam, de fato, tendo um retorno em todas as áreas da sua vida. Mas o que mais me surpreendeu ao longo desses anos é que além da parte técnica e além da parte de mentalidade, de lidar com as suas próprias emoções e autocontrole, etc., é a falta de organização com coisas simples e, principalmente no topo delas, a falta de comprometimento com o horário. Isso quer dizer o quê? Eu vou explicar com detalhes aqui o que a maioria das pessoas fazem, a maioria dos meus mentorados fazem, e que eu percebi que acaba sendo uma falha muito grande para eles conseguirem prosperar, seja nas coisas profissionais que eles estão fazendo ou, de fato, no mercado financeiro. E por incrível que pareça, é um problema super simples de ser resolvido. O que eu reparei é que a maioria das pessoas que eu ajudo, elas não programam todos os eventos que elas vão fazer ao longo da semana, ao longo dos meses, numa agenda, num cronograma onde elas possam seguir e, digo mais, ser lembrada daqueles eventos. A maioria delas só anotava em alguma agenda, Google Agenda, no Google Outlook Calendário e essas coisas, quando é um evento que elas iam ter que se comprometer com outras pessoas, seja reuniões, compromissos com indivíduos, aulas, etc. Mas quando eram coisas que elas tinham de comprometimento com elas mesmas, que elas iam fazer sozinho, por exemplo, ler um livro, escrever uma parte de uma redação, fazer algum estudo específico onde ela ia fazer individualmente isso, não ia ter companhia de ninguém, elas não agendavam exatamente o horário na agenda. No mercado financeiro, de fato, no day trade, o que eu via é que eu pedia certas coisas como o horário que ela ia operar, o horário que ela ia preencher o relatório, o horário que ela ia reportar as coisas para mim, o horário que eu ia dar uma olhada em todos os relatórios para aquilo estar pronto exatamente. E tudo isso ela faz individualmente. E o que eu reparo, e continuo reparando, é que ao longo dos anos, essas pessoas têm muita dificuldade em ter um comprometimento consigo mesmo. É muito fácil agendar uma reunião e se comprometer com aquilo porque você tem uma pressão externa em estar lá com outras pessoas e você não quer ser o único que faltou, que esqueceu, etc. Normalmente você agenda e se compromete com o horário. Mas com as coisas que é para você mesmo, quando você não agenda, não coloca um horário específico para começar, para terminar, desde os simples itens, provavelmente você vai ter mais dificuldade em ter autocontrole. E é o que eu mais vi acontecer. Vou dar um exemplo
descrever exatamente como era o dia das pessoas que eu acompanhava, que ilustra bem como que elas acabavam desperdiçando a maior parte do tempo delas. Então, o que elas faziam assim, elas não tinham um bloco de horário que normalmente corre da seguinte maneira: acordo tal horas, tomo meu café da manhã, faço uma academia, etc. Essas são as coisas que facilmente as pessoas agendam e depois eu vou para o trabalho. Mas o trabalho é uma coisa muito global, muito ampla, né, para você definir. E normalmente elas separam esse horário entre parte da manhã até um horário do almoço e com interrupções de reuniões, como eu disse, com terceiras pessoas. Fazem um almoço e depois o bloco da tarde, onde ela vai trabalhar de novo, mas exatamente no que e com prazos específicos, normalmente não é bem delimitado. E aí tem as interrupções também, quando envolve terceiras pessoas, até finalizar o dia, janta, período da noite e atividades pontuais que elas têm também. Se faz um curso, se faz alguma atividade à noite, normalmente está agendado. Mas nesses horários e nas entrelinhas deles, né, entre esses horários específicos e também no detalhe do que envolve o bloco da manhã, o bloco da tarde, o bloco da noite, normalmente as pessoas não vão lá e colocam na agenda qual atividade vai ser, qual é aquela parte de tantas que ela pretende fazer até finalizar aquele serviço, aquele trabalho, aquela parte daquele projeto específico. E isso faz com que elas não tenham uma coordenação tão específica do tempo, igual ela tem quando ela está fazendo um curso que é de 1 hora e tem 1 hora específica para começar e 1 hora específica para terminar, e elas tentam colocar todo o conteúdo dentro daquele horário, né? E aí, com coisas simples, principalmente no home office, eu via que os meus mentorados me relatavam que perderam o dia ou às vezes blocos dos horários que eles tinham separado com coisas relativamente fúteis, que ele não conseguiu completar tudo que eu pedi para ele desenvolver, porque ficou mais tempo do que pretendia tomando café, parou para fazer um lanche, alguém ligou e ele ficou conversando, deu atenção a um familiar, no caminho entre o escritório e até pegar alguma coisa na cozinha, o cachorro passou, ele perdeu uns 15, 20 minutos brincando com o cachorro ali. Coisas extremamente simples, mas que mostra no dia a dia como a gente acaba desperdiçando muito tempo e no longo prazo isso dá um efeito muito grande. Quando a gente começou a cronometrar com alguns mentorados meus, cronometrar exatamente o que ele fazia em cada bloco de horário ao longo do dia, a gente começou a perceber que ao longo da semana ele desperdiçava muitas horas. E isso somado ao longo dos meses acabava dando um efeito drástico na produtividade dele. Ao ponto que um simples relatório que provavelmente demoraria 15 minutos para ele me entregar, ele não conseguia fazer diariamente porque ele não tinha de fato feito o agendamento de quando ele ia fazer aquele relatório e quanto tempo ele ia demorar para fazer aquele relatório. E ele sempre deixava em 15 minutos eu faço depois e acaba deixando para depois os finais dos blocos. Antes do almoço eu faço, antes da janta, depois da janta. E aquilo foi somando, onde na maioria das vezes eles corriam para tentar resolver tudo antes de eu ter um encontro com eles, antes de ter uma sessão de mentoria, eles tentavam resolver todos os assuntos, o que drasticamente não causa nem 10% do efeito do que a gente gostaria se ele tivesse feito diariamente, conforme ele já estava com os acontecimentos, e lógico, eu não vou entrar nos detalhes do que é o relatório aqui, mas se ele tivesse entrado especificamente nos dias e feito o relatório ali conforme as coisas fossem acontecendo. E eu reparei que, no final das contas, isso acabava sendo o principal motivo que as pessoas não prosperam em nada. Porque elas acabam desperdiçando 15 minutos ali, 20 minutos ali, ela tem um horário para fazer, ela faz depois mesmo, é só com ela mesma, ela faz a hora que ela quer, ela precisa escrever algumas páginas do livro dela, mas depois ela escreve, depois ela termina aquele relatório. E ela só conseguia fazer, de fato, o que era urgente, o que alguém estava pressionando um chefe, e ela acabava usando o bloco inteiro de forma não sistemática, ou as coisas que também não eram tão importantes para o longo prazo. Em resumo, no trading especificamente, eu vi que elas não prosperavam porque elas tinham um horário de trade que às vezes era um mal coordenado, o horário que de fato é a janela do dia que ela ia usar, que resultava em várias coisas, vários itens que faziam ela perder a disciplina, e o processo que é o não operacional, que é análise, estudos, relatórios, correção, mudança de mentalidade, treinamento, uma série de itens que
ao longo do dia consomem poucos minutos, mas porque não foi agendado de certa forma dentro do que ela fazer, especificamente como ela fazer, ia passando batido e a pessoa não prosperava de fato. Então eu espero que esse vídeo dê uma dica para você olhar no seu dia a dia com um pouco mais com uma lupa maior ali em cada detalhe, em cada minuto, não só nos blocos gerais, como a gente comumente divide nosso dia, e que isso possa até ajudar vocês a realizar mais o seu processo, né? E acabe, assim como eu citei dos meus mentorados aqui, se alguém se identificou e quiser deixar os comentários o que aconteceu, eu ficaria grato de vocês poderem compartilhar a experiência de vocês aí também. E eu peço que, se você acha que esse vídeo de alguma forma te ajudou, eu estou fazendo esse conteúdo para tentar realmente dar alguns insights, algum ponto de reflexão, onde você possa melhorar, nem que seja um pouquinho das suas atividades profissionais do dia a dia, no seu treino, seja o que você estiver fazendo. Então, se você acha que isso de alguma forma te ajudou e que você quer dar um apoio para continuar fazendo esses vídeos, compartilhe com outra pessoa que você acha que pode usufruir desse conteúdo e não se inscreva aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal também, tá bom? A gente se vê na próxima então. Obrigado e até mais.